continuidade à nossa aula, nós esgotou o nosso tempo, né? E nós paramos aqui no exercício número 3 da aula de revisão. Nós temos ainda mais 3 exercícios para resolver. Fizemos 1, 2, 3. Aliás, nós temos mais 4 exercícios para resolver. Então, esta aula, ela complementa a aula online. Vamos começar aqui, então, pelo exercício número 4. Determine o conjunto de solução do sistema. Vou tentar resolver esse sistema pela fórmula de Bhaskara, tá? Atendendo ao pedido do Pedro. Então, vamos chamar aqui equação 1, equação 1 e equação 2. A gente começa escolhendo a equação mais simples, no caso, a equação 2. X mais y igual a 6. Vamos isolar uma letra. Podemos isolar o próprio x. Então, passo o y para o outro lado, vai ficar 6 menos y. Então, aqui nós temos a equação marcada com asterisco, porque depois a gente vai voltar nela. Se nós começamos pela 2, vamos tomar agora a equação 1, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. E o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o x que aparece na equação por 6 menos y. Observe que tem um quadrado aqui, então é só o x que vai trocar. Portanto, nós vamos ter que usar parênteses, 6 menos y no lugar do x, e o quadrado de fora, mais y ao quadrado igual a 20. Aqui a regra de produto notável é o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, já estou fazendo direto, tá? Mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado igual a 20. Agora aqui a gente vai somar, vai reduzir os semelhantes e vamos colocar em ordem. Então, ó, já somando e colocando em ordem, y ao quadrado somando com y ao quadrado, vai dar 2y ao quadrado. Menos 12y, mais 36, e vou aproveitar e passar o 20 no primeiro membro, menos 20, igual a zero. Ainda temos que reduzir isso aqui, então, 2y ao quadrado, menos 12y, 36 menos 20 dá mais 16, igual a zero. Observe que todos os termos, o A, B e C, são pares. Isso sugere que nós devemos ou podemos dividir por 2 para tornar a equação mais simples, né? Não é regra isso, apenas torna mais simples. Então, dividindo por 2 vai ficar y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a zero. Aqui, se eu tivesse que resolver, eu faria por cálculo mental ou o método de completar quadrado. Não usaria a fórmula. Por quê? Porque os números são pequenos, dá para fazer por cálculo mental, e também porque o B é par e o A é 1. Aí dá para fazer pela fórmula, ou melhor, pelo método de completar quadrado, que é muito mais rápido. Mas, como me pediram, eu vou fazer utilizando a fórmula de Bhaskara. Só para a gente recordar, a fórmula é x igual fração menos b mais ou menos a raiz do discriminante, que é o delta, dividido por 2a. E para lembrar, o discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Então a primeira coisa que a gente calcula é o delta, porque se ele for negativo nem precisa resolver a equação, que não vai ter solução real. Aliás, a fórmula tem que ser em y, tá? Porque aqui a variável é y. Mas depois a gente coloca aqui. Aquilo ali foi só um lembrete. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o discriminante, o delta, que é b ao quadrado. O b que é 6, ou melhor, menos 6. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4, olha a fórmula, 4 vezes a vezes c. Então, 4 vezes a, o a é 1, e o C é 8. Isso vai dar, então,
36. 4 vezes 8, 32. Menos 32. Então, o delta é 4. Portanto, agora vamos à fórmula. Y igual menos o B é menos 6, então tem que usar parênteses. Menos B mais ou menos a raiz do discriminante, isto é, raiz de 4, dividido por 2 vezes o A. O A é 1. Então, Y é igual mais 6, mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 1, 2. Agora aqui a gente separa em duas. Vou fazer direto, ó. 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. E o outro, 6 menos 2, 4. Dividido por 2, 2. Esses são os dois valores de y. Agora eu tenho que achar o x. Então, para cada valor de y, eu vou ter um x. Para eu achar o x correspondente, eu tenho que voltar na equação asterisco. Portanto, primeiro eu vou fazer y igual a 4. A equação asterisco é x igual a 6 menos y. Então, 6 menos 4, já estou fazendo direto, que vai dar 2. Daí, então, eu tenho o par 2 para x. Lembre-se que o x vem sempre primeiro, né? 2 para x e 4 para y. Esse é o primeiro par. E a outra vai sair do y igual a 2. Eu vou substituir em asterisco, ou seja, 6 menos y. Já vou fazer direto, 6 menos 2, que vai dar 4. Portanto, eu tenho o par 4 para x e 2 para y. Está aí os dois pares. Para terminar o conjunto de solução. Então, na hora de colocar o conjunto de solução, S maiúsculo, abre chaves, você vai colocar o par 2,4, 4,2. Tá? Se eu pedir na prova, resolva esse sistema e pedir a resposta curta tem que dar exatamente como aqui. Mas se porventura você trocar a vírgula por ponto e vírgula ou vice-versa, eu configurei para aceitar. A única coisa que eu não aceito é se você esquecer parênteses, esquecer o S, esquecer as chaves, trocar a chave por parênteses, aí vai dar errado, tá? Porque a forma correta é esta, ok? Muito bem, vamos passar para o exercício 5. O exercício 5 é um exercício teórico. Um hospital fez um levantamento de quantos pacientes atendeu no mês no bairro de residência em que seus pacientes mais residem. O número de pacientes e o bairro de residência de cada paciente, nessa ordem, são variáveis. As variáveis são número de pacientes e o bairro, nessa ordem. Aí a questão é, número de pacientes é qualitativa ou quantitativa? Ora, o próprio nome já está falando número, então é quantidade, certo? Expressada por número de pacientes. E observe que número de pacientes, o resultado disso é um número inteiro, né? 10 pacientes, 12. Portanto, ela é uma variável quantitativa e discreta, porque o resultado é o número inteiro. Já bairro de residência é uma variável que indica o nome, portanto, ela não é uma quantidade, ela é uma qualidade, qualitativa nominal, porque é o nome do bairro. Assim, a alternativa correta é a letra A, que é quantitativa discreta, e a outra qualitativa nominal. Essa é a resposta. Viu? Bem fácil. Se você tem alguma dúvida, vá na videoaula que a gente explicou essas questões e refaça o estudo. Questão número 6. Observe que isso é um histograma e aí vamos analisar o problema. O histograma a seguir apresenta a faixa salarial dos funcionários de uma fábrica de chocolates. Então vamos entender o histograma.
Nós temos aqui o seguinte, ó, funcionários que ganham de 1.800 até antes de 2.500, são quantos funcionários nessa faixa? São 20 funcionários, tá? É essa faixa aqui, ó. São 20 funcionários aqui. Agora, de 2.500 a 3.200, é essa faixa de funcionário aqui, que corresponde a 8. Daí para frente, de 3.200 até 3.900, de 3.900 a 4.600, de 4.600 a 5.300, tem 5 funcionários em cada faixa. Então aqui são 20, aqui são 8, e depois nós temos 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. A pergunta que ele faz, quantos funcionários trabalham na fábrica? Então veja que é uma resposta bem fácil, basta você somar 20 mais 8 mais 15. Portanto, vai dar 20 mais 8, 28, 28 mais 15, 43. 43 funcionários. Vamos para a questão 7 e a última. Iracemápolis registrou alto grau de satisfação em saúde pública em 2018. A informação é do INDISAT, Instituto de Pesquisa Científica, que mostra indicadores de satisfação em serviços públicos. Então aqui nós temos um gráfico 3D de pizza, tá? É um gráfico muito usado também, mas ele é um gráfico de setores de pizza. Ele é interessante porque está em 3D e você realça bem as faixas, né? Acho uma apresentação muito interessante. Bom, aí vem a pergunta. Determine o ângulo do setor que classificou a saúde como regular. O setor que classificou como regular é esse setor aqui, ó, de 24%. Ele quer o ângulo desse setor. O ângulo é esse aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de X, certo? E aí vamos usar a regra de 3. O ângulo X está para 24%, que é a porcentagem do setor dele, assim como uma volta completa, que é de 360 graus, está para a porcentagem total, que é 100%. Pronto, essa é a regrinha de 3. Agora vamos montar a proporção. X sobre 360 e 24 sobre 100. Aqui não há necessidade desse lado de colocar o símbolo porcentagem. Do outro lado, há necessidade de colocar o grau. Como eu já expliquei, nós podemos simplificar nos denominadores. Dividindo por 10, os dois, é só cortar um zero. Ainda podemos simplificar na própria fração, por exemplo, por 2. Por 2 aqui dá 12, por 2 aqui dá 5. Não simplifica mais. Portanto, o resultado agora a gente multiplica cruzado. Ou seja, 5x e 36 vezes 12, que é 432. Passando o 5 dividindo, vai dar 432 dividido por 5. Vamos fazer a continha aqui no canto. 432 dividido por 5. 43 dividido por 5 vai dar 8. 5 vezes 8, 40. Sobra 3. 32 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Sobra 2. Portanto, a resposta, se for em grau, né, seria 86 graus e uns quebradinho. Vamos ver quanto que é isso. Eu tenho que acrescentar o zero e a vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. Portanto, seria 86,4 graus. Alguns livros costumam dar a resposta em grau, minutos e segundo. Como que seria fazer essa conta em grau, minuto e segundo? A parte inicial não muda nada. Você vai dividir 43 por 5, vai dar 8.
sobra 3, abaixo 2, 32 dividido por 5 dá 6, sobra 2. Aí aqui, porque isso tudo aqui é grau, né? Aqui eu tenho 86 graus. Aí eu tenho que converter esses 2 graus para minuto. Ora, 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, 2 graus seria 2 vezes 60. Convertendo isso aqui, vai dar 120 minutos. Aí, dividindo 120 por 5, dá 24. 24 minutos é a resposta exata. Portanto, se fosse para dar a resposta sem utilizar número decimal, que ângulo a gente costuma responder dessa forma, em grau, minutos, segundos, a resposta também seria 86 graus e 24 minutos. Fiquem atentos a essas duas opções de resposta. Pode vir com decimal ou pode vir com grau e minuto. Ok? Assim a gente conclui a nossa aula de revisão. Aí você tem a primeira parte que foi online e a segunda parte é gravação. Eu vou disponibilizar as duas partes lá na Google Classroom. Tá? Então, um grande abraço para vocês e bons estudos e uma boa prova também.